todos! Bem-vindos a mais um Historiando. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a Misha e hoje nós falaremos sobre a Guerra do Peloponeso. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu quero pedir um favor para vocês. Curtam o vídeo, se inscrevam no nosso canal, dê-nos esse apoio, nós precisamos disso. E no mais, estão prontos? Então vamos lá! Olha só, gente, eu vou seguir mais ou menos a mesma lógica com relação às guerras greco-pérsicas. Nós não fizemos um bloco de aula ou só uma aula colocando todas as guerras como eu havia falado para vocês. Então, a Guerra do Peloponeso será também uma aula em que eu trabalharei os conteúdos cobrados no Enem, só que de forma um pouco mais aprofundada, ou seja, com mais detalhamentos. Porque todo mundo gosta de estudar guerra, né? Então, nós faremos isso agora com mais aprofundamento. O segundo ponto que vocês têm que ter em mente agora é que se vocês não assistirem às aulas anteriores, principalmente sobre as guerras greco-pérsicas, muitas das coisas que vocês verão aqui passarão despercebidas, perdidas, ou então a compreensão de vocês não será tão bem aproveitada, porque todo o nosso pano de fundo depende das aulas passadas. Pois bem, a Guerra do Peloponeso compreende um período que vai de 431 até 404, ou o que nós chamamos de Guerra do Peloponeso. No entanto, o ponto fulcral não houve só uma Guerra do Peloponeso, houve duas. Então, a gente precisa fazer um estudo um pouco mais abrangente. E para entendermos a Guerra do Peloponeso, nós vamos ter que fazer um recuo um pouco maior. Ao invés de falarmos de 431, nós precisamos voltar para 480. Esse período entre a Guerra Greco-Pérsica e a Guerra do Peloponeso, um período de 50 anos, portanto, e compreender o que aconteceu durante esse período que levou à eclosão da guerra. Olha só, para vocês terem noção, o historiador ateniense Tucídides escreveu na sua influente obra, que é justamente a fonte que nós temos como referência para a Guerra do Peloponeso, que é a história da Guerra do Peloponeso. Ele diz o seguinte, que o poder de Atenas e o alarme que isso inspirou na Lacedemônia, ou seja, em Esparta, tornaram a guerra inevitável. Então, entendo, aqui a gente está falando da formação do Império Ateniense, esse crescimento do Império Ateniense. E, de fato, os quase 50 anos da história grega que precedeu a eclosão da Guerra do Peloponeso foi marcado pelo desenvolvimento de Atenas como uma grande potência do mundo mediterrâneo, e seu império começou como um pequeno grupo de cidades-estado chamado de Liga de Delos. Isso aí a gente viu um pouquinho sobre isso na aula sobre as guerras greco-pérsicas. Essas cidades-estado que formaram a Liga de Delos, elas se uniram justamente para poder garantir que as guerras greco-pérsicas realmente terminassem. E aí, depois de derrotar a segunda invasão persa no ano de 480 a.C., Atenas liderou essa coalizão de cidades-estados gregas que continuaram as guerras com ataque aos territórios persas no Egeu e na Jônia. Então, o que se seguiu então foi um período no qual Atenas se tornou cada vez mais, de fato, um império, travando uma guerra agressiva contra a Pérsia e dominando cada vez mais as outras cidades-estado. Atenas passou a colocar sob o seu controle toda a
Grécia, exceto Esparta e seus aliados, inaugurando um período que é conhecido na história como sendo o Império Ateniense. Então, em meados do século, os persas foram expulsos do Egeu e eles foram forçados a ceder o controle de uma vasta gama de território a Atenas. Ao mesmo tempo, Atenas aumentou muito seu próprio poder. Vários de seus aliados que anteriormente eram independentes foram reduzidos ao longo do século a um status de polis tributárias ou de súditos pagadores de tributo da Liga de Delos. E esse tributo foi utilizado primeiro para uma construção de uma frota extremamente poderosa em Atenas e também para poder financiar os programas de construção de obras públicas massivas em Atenas, o que obviamente vai causar ressentimento, porque a Liga de Delos tinha um objetivo específico, que era evitar o ataque persa e continuar mantendo a Hélade livre do jugo persa. Só que houve um desvio de finalidade aí nessa gestão de Atenas, já que ela começou a utilizar todo aquele tesouro, todo aquele fundo que entrava em Delos para patrocinar as suas construções. Tanto é que esse período, inclusive, é conhecido como século de Péricles, né? Porque é o auge de ouro, da era de ouro de Atenas. Então, a gente vai vendo que o atrito entre Atenas e os estados, as polis do Peloponeso, incluindo Esparta, começou no início do Império Ateniense. Então, por isso que a gente precisa fazer esse recuo temporal. Na esteira da partida dos persas da Grécia. Ó, para vocês terem noção, só para a gente relembrar algumas coisinhas que eu falei da aula passada, Esparta, por exemplo, tentou impedir a reconstrução das muralhas de Atenas, mas o pedido deles foi rejeitado. De acordo com Tucídides, embora os espartanos não tenham tomado nenhuma atitude naquele momento com relação à fortificação das muralhas atenienses, eles secretamente ficaram ofendidos, eles não gostaram disso. E aí o conflito entre os estados, entre as polis gregas, que vai gerar a Guerra do Peloponeso, irrompeu em 465 a.C., quando estourou uma revolta ilota em Esparta. E aí os espartanos convocaram as forças de todos os seus aliados, incluindo Atenas, para ajudá-los a reprimir a revolta. E aí Atenas enviou assim um contingente considerável, para vocês terem noção, é aproximadamente 4.000 hoplitas, de acordo com Tucídides. Mas aí após a chegada desses hoplitas em Esparta, essa força foi dispensada pelos espartanos, enquanto que as forças de todos os outros aliados foram autorizados a permanecer. De acordo com Tucídides, os espartanos agiram dessa maneira com medo de que os atenienses trocassem de lado, apoiassem os ilotas e aí, porventura, quem sabe, tomasse a polis espartana. A polis espartana, no caso, desculpem. E aí, por conta dessa expulsão dos soldados hoplitas atenienses, obviamente que os atenienses se sentiram ofendidos e repudiaram a aliança que eles tinham com Esparta, aliança essa que vinha desde as guerras greco-pérsicas. E aí, quando os rebeldes ilotas foram finalmente forçados a se render e deixar Esparta, os atenienses os estabeleceram na cidade estratégica de Lepanto, no Golfo de Corinto. Aí beleza, como se não bastasse isso, em 459 a.C., Atenas se aproveitou de uma guerra entre os vizinhos Mégara e Corinto. Ambas essas cidades, tanto Mégara quanto Corinto, eram aliados espartanos. E aí, para poder concluir uma aliança com Mégara, dando aos atenienses um ponto de apoio crítico no istmo de Corinto, eles vão apoiar a Mégara, né? Seguiu-se aí um conflito que durou aproximadamente 15 anos,
conhecido como a Primeira Guerra do Peloponeso, no qual Atenas lutou intermitentemente contra Esparta, Corinto, Egina e várias outras polis. E aí, por algum tempo, durante o conflito, Atenas controlou não apenas Mégara, mas também a Beócia. E aí, no final, entretanto, em face de uma invasão massiva dos espartanos na Ática, os atenienses cederam as terras que haviam conquistado nessa primeira guerra do Peloponeso, né, no continente grego, e Atenas e Esparta reconheceram o direito um do outro de controlar seus respectivos sistemas de aliança. A guerra foi oficialmente encerrada com a Paz dos 30 anos, assinada no inverno de 446/445 a.C. Não tem tanta precisão assim. E aí, o objetivo desse tratado era evitar o início de outra guerra. Atenas foi forçada a desistir de todas as suas posses do Peloponeso, que incluía os portos megarianos. Também descartou o conflito armado entre Esparta e Atenas, se pelo menos um dos dois desejasse arbitragem. Então, assim, ao invés de entrar logo em guerra, não, vamos tentar aqui, então, um sistema de arbitragem com uma polis neutra. E as polis neutras poderiam se juntar a qualquer lado, seja Esparta ou Atenas, o que implica que havia, sim, uma lista formalizada, onde tinha os aliados de cada lado. E aí Atenas e Esparta manteriam todos os outros territórios pendentes de arbitragem e também reconheceu as duas ligas como legítimas, ou seja, a Liga do Peloponeso, dos estados das polis aliadas a Esparta, e a Liga de Delos, das polis aliadas a Atenas. E isso acabou contribuindo, ajudando Atenas, isso deu um impulso ao império recém-formado ateniense. E aí a Paz dos 30 anos, não vai durar 30 anos, né? Ela foi testada pela primeira vez em 440 a.C. Lembrem-se que eu havia falado para vocês que Atenas é treteira, Atenas caça briga com todo mundo. O que vai acontecer? Samos, que era uma cidade-estado aliada de Atenas, vai se rebelar contra sua aliança com Atenas. E aí os rebeldes rapidamente conseguiram o apoio de um sátrapa persa e Atenas se viu diante da perspectiva de revoltas por todo o seu império. E aí os espartanos, cuja intervenção teria sido o estopim de uma guerra massiva para determinar o destino do Império Ateniense, eles convocaram um congresso com os seus aliados para poder discutir a possibilidade de guerra contra Atenas. E aí, um dos aliados espartanos, aliás, um poderoso aliado espartano, que é a cidade de Corinto, se opôs notavelmente a essa intervenção espartana no conflito entre Atenas e Samos e outras cidades-estados, os quais foram irrompendo revoltas, e o Congresso votou contra a guerra com Atenas. Então, os atenienses ficaram livres para poder esmagar essas revoltas e a paz foi mantida. Agora, os eventos mais imediatos que levaram à guerra envolveram Atenas e Corinto. A briga entre Atenas e Corinto ela já é um pouco mais extensa porque no plano econômico das duas cidades-estado elas eram concorrentes. São ambas cidades tassalocratas, né? Tem assim a sua política, a sua economia voltada para o mar. São duas cidades que têm uma marinha poderosa e eles comercializam o mesmo tipo de produto. Então, por exemplo, a cerâmica coríntia concorria com a cerâmica ateniense. Enfim, e aí vai acontecer três momentos distintos que vão contribuir para a eclosão da guerra. O primeiro deles é o seguinte: depois de sofrer uma derrota nas mãos de sua colônia, a Córcera, que era uma potência marítima, que não era aliada nem de Esparta nem de Atenas, Corinto começou a construir a sua força naval, começou a fortificar a sua força naval. E aí a guerra entre Córcera e Corinto causou problemas na paz que foi estabelecida, né, entre Esparta e Atenas, e foi uma das causas imediatas do fim da Paz dos 30 anos e do início da Guerra do Peloponeso.
A disputa era por causa de uma pequena terra distante chamada de Epidâmino. E aí, o que a Córsera faz para conseguir lutar contra Corinto? Se volta então para Atenas para poder pedir ajuda. E aí o argumento deles era o seguinte, que havia 3 frotas notáveis de dimensão na Grécia. A primeira de todas, a frota ateniense. A segunda, a frota da Córsera. E a terceira, a frota coríntia. E aí, os corciraicos viraram e falaram o seguinte, ó, se os coríntios obtiverem o controle da nossa frota primeiro, vocês, atenienses, terão que lutar contra 2 frotas, a nossa e a do Peloponeso, ao mesmo tempo. Então, se Atenas aceitasse o pedido de unir forças, seria capaz de lutar contra o Peloponeso com a ajuda da frota da Córsera. E aí o contra-argumento coríntio desse raciocínio da Córsera, que era um estado que era uma polis neutra, se aliar a Atenas, então o contra-argumento coríntio era que, embora o tratado dissesse que qualquer cidade não registrada, seja na Liga do Peloponeso, seja na Liga de Delos, e aí, no caso, qualquer cidade não registrada poderia aderir a qualquer lado que ela quisesse, a cláusula não foi feita para aqueles que se juntaram a um lado com a intenção de ferir o outro. E aí, depois de um debate perante a Eclésia, reconstituído por Tucídides, foi proposta uma aliança com a Córsera, juntamente com o envio de um corpo expedicionário que não impediu que a Córsera sofresse uma pesada derrota nas ilhas de Cíbotos, no ano de 433 a.C. E aí os atenienses foram acusados de terem violado a paz dos 30 anos. Enfim, aí, para vocês verem como a situação vai ficando mais problemática. Depois disso, Atenas instruiu Potideia, na Península Calcídica, que era um aliado tributário de Atenas, mas era uma colônia de Corinto, a derrubar suas paredes, enviar reféns a Atenas, demitir os magistrados coríntios do cargo e recusar os magistrados que os coríntios enviassem à cidade no futuro. E aí os coríntios, indignados com essas ações, encorajaram Potideia a se revoltar e lhes assegurou que se aliaria a eles caso eles se rebelassem contra Atenas. E aí, durante a Batalha de Potideia, os coríntios ajudaram extraoficialmente Potideia, levando contingentes de homens para a cidade para poder ajudar a defendê-la. E aí, isso foi também uma violação direta das paz dos 30 anos, que havia estipulado, entre outras coisas, que a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso respeitariam a autonomia e os assuntos internos uma da outra. E aí outra fonte de provocação foi um decreto ateniense emitido entre 433 e 432 a.C., impondo sanções comerciais severas aos cidadãos de Mégara, mais uma vez um aliado espartano após a conclusão da Primeira Guerra do Peloponeso. E aí foi alegado que os megarenses profanaram os hieraorgas. Vamos entender o que são os hieraorgas. O hieraorgas era uma área circular, fértil, da terra sagrada para as deusas de Eleusis, do culto de Eleusis, Deméter e Perséfone. Ele provavelmente estava situado no lado megariano, mas é muito difícil determinar isso porque está bem na fronteira, se vocês olharem no mapa, da parte norte do rio Iapes, a fronteira entre Atenas e Mégara. Então é difícil dizer se esse hieraorgas é de Atenas ou se é de Mégara. Estima-se que seja de Mégara. E aí havia proibições do uso de terras sagradas
fora das cidades, semelhante aos orgas. Então era comum nas polis, durante o período clássico, proibir o uso dessas terras, né? Uma série de leis e costumes protegiam a integridade dessas terras da contaminação deliberada ou acidental, tanto de pessoas ou animais. E vale lembrar qual é o problema com relação a isso aí na perspectiva religiosa, porque se vocês lembrarem de quando a gente passou todo o processo de evolução política em Atenas para chegar à democracia, Atenas tem dois tipos de lei. Atenas tem as leis sagradas, aquelas pela tradição e que são imutáveis e invioláveis. E um exemplo que eu havia dado para vocês é a questão de você poder se casar com o seu pai, mas a profanação também de território sagrado entra aqui nessas leis tradicionais sagradas. Então, o que acontece? O que estava rolando? Os atenienses parecem ter considerado esse Hiera-Orgas na fronteira um recinto sagrado que merecia ser mantido inviolado e protegido pelas leis religiosas. E essa visão parece não ter sido compartilhada pelos megarenses. Os atenienses, pelo menos, consideravam o cultivo do Hiera-Orgas, né, como uma poluição religiosa distinta, que se deixada sem solução, sem conserto, irritaria os deuses e, portanto, comprometeria a fertilidade contínua e o bem-estar da própria polis, né? Pausanias, inclusive, para vocês terem noção, tanto que a questão do Hiera-Orgas é importante na religião, Pausanias relatou uma tradição tardia na qual o rei espartano Cleómenes teria contaminado os Orgas. E aí, segundo a tradição, por seu ato de impiedade, Cleómenes foi punido pelos deuses com loucura. Então, vocês veem que isso tem um peso muito forte. E aí, por conta dessa acusação de Atenas, ele impôs uma série de sanções comerciais. Essas sanções são conhecidas como o Decreto Megariano e foram e alguns historiadores modernos notaram que proibir Mégara de negociar com o próspero Império Ateniense teria sido desastroso para os megarianos e por isso consideraram o decreto como uma contribuição no fator de trazer a guerra. E com toda probabilidade foi um ato de vingança dos atenienses pelo comportamento traiçoeiro dos megarenses alguns anos antes. E também pode ter sido, e isso é o mais provável, uma provocação deliberada a Esparta por parte de Péricles, que foi o patrocinador do decreto. O decreto proibiu os megarianos de aportarem nos portos e comercializarem nos mercados em todo o Império Ateniense, o que efetivamente estrangulou a economia megariana. E aí as sanções também teriam o quê? Afetado os aliados de Mégara e podem ter sido vistas como um movimento de Atenas para poder enfraquecer os seus rivais e estender a sua influência. A proibição prejudicou a frágil paz que havia entre Atenas e Esparta, Esparta que era aliada de Mégara e que estava estrategicamente localizada. E aí, a pedido dos coríntios, os espartanos convocaram os membros da Liga do Peloponeso a Esparta em 432, especialmente aqueles que tinham queixas contra Atenas, para poder apresentarem as suas queixas à Assembleia Espartana. E aí esse debate contou com a presença dos integrantes da Liga, mas o mais interessante, para vocês verem como os atenienses, eles são folgados, por assim dizer, né? Os atenienses enviaram uma delegação não convidada, que também pediu a palavra, e aí virou um palco de debates. Imagina o xingamento que foi entre atenienses e coríntios, que já estavam putos uns com os outros. E aí Tucídides relata que os coríntios condenaram a inatividade de Esparta até aquele ponto, alertando os espartanos que se eles continuassem passivos enquanto os atenienses estivessem energicamente ativos, eles logo se veriam flanqueados e sem aliados.
E aí os atenienses, em resposta, sendo bem atrevidos, viraram e falaram assim, ó, lembrem-se, espartanos, o nosso histórico de sucesso militar contra os persas. E eu ainda advirto vocês que nos enfrentar diretamente, nós que somos um estado tão poderoso, não vai ser legal para vocês não. E aí os atenienses viraram e falaram assim, é melhor vocês buscarem a arbitragem prevista na paz dos 30 anos do que nós entrarmos em guerra. Do tipo assim, foi uma advertência barra uma ameaça velada, né? E aí, sem se deixar abater, porque afinal de contas são espartanos, a Assembleia Espartana votou para declarar que os atenienses haviam rompido a paz. Ou seja, basicamente, eles declararam guerra. E aí que tá que nós temos 3 fases, né, da guerra dividida em 3 partes. A primeira parte é que a gente vai ver agora, chamada de Guerra de Arquidamo, que vai de 431 a 421 a.C. Vocês podem ouvir também Guerra Arquidâmica. Arquidamo vem do próprio rei de Esparta, chamado Arquidamo II, e daí que veio o nome dessa primeira fase do conflito. Esparta e seus aliados, com exceção de Corinto, eram quase que exclusivamente terrestres, capazes de convocar, então, um mega exército que era quase imbatível, né? Graças às forças lendárias de Esparta. A gente sabe que a gente tá falando aqui de uma polis militarista, né? Um estado militarista. E o Império Ateniense, embora baseado na Península Ática, espalhou-se pelas ilhas do Mar Egeu. Atenas tirou sua imensa riqueza do tributo pago por essas ilhas do Egeu. Então, Atenas manteve seu império e o seu poder por meio do seu poder naval, da marinha. Assim, as duas potências foram relativamente incapazes de travar batalhas decisivas porque estavam muito equilibradas. Um tinha uma força do exército, o outro tinha força da marinha. Então, assim, ninguém ganhou nada ali, como se diz, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, vai todo mundo perder. Foi mais ou menos isso aí que rolou. A estratégia espartana, durante a primeira guerra, que a gente está vendo aqui, essa primeira fase, conhecida como Guerra de Arquidamo, era invadir as terras ao redor de Atenas. Mas aí, embora essa invasão tenha privado os atenienses das terras produtivas ao redor da sua cidade, a própria Atenas conseguiu manter o acesso ao mar e aí ela não sofreu muito. Muitos dos cidadãos da Ática abandonaram suas fazendas e se mudaram para dentro das longas muralhas dentro de Atenas, que ligavam Atenas ao porto de Pireu. Então, no final do primeiro ano da guerra, inclusive, Péricles faz a sua famosa oração fúnebre, isso em 431. Os espartanos ocuparam a Ática por períodos intermitentes, geralmente 3 semanas de cada vez, porque a Guerra do Peloponeso ela vai representar uma virada na forma como os gregos faziam guerra. O que eu quero dizer com isso? Antes da Guerra do Peloponeso, as guerras eram muito rápidas e muito concentradas. A Guerra do Peloponeso vai modificar tudo isso, porque vai ser guerras mais longas, tipo, eles não faziam reféns, vão fazer reféns agora, então muda totalmente a lógica de guerra na Grécia. Por exemplo, na tradição hoplita anterior, esperava-se que os soldados voltassem para casa para poder participar da colheita. Só que o problema de Esparta não é que eles iriam participar da colheita. A questão lá é o seguinte, os escravos espartanos, conhecidos como ilotas, na verdade não são nem escravos, né? São servos. Os servos do Estado, eles pertencem ao Estado. Aí, caso vocês tenham dúvida, vejam a aula sobre Esparta. Mas os ilotas, eles precisavam ser mantidos sob controle e não podiam ser deixados sem supervisão por longos períodos de tempo. Então, por exemplo, a mais longa invasão espartana durante esse período foi a invasão de 430 a.C., que durou apenas 40 dias. Então, a estratégia ateniense, por outro lado, ela foi inicialmente guiada por Péricles,
que aconselhou os atenienses a evitar uma batalha aberta contra os hoplitas espartanos, porque ele tinha consciência, né, de que os hoplitas espartanos eram muito superior a eles, muito mais numerosos, muito melhor treinados, e falou assim, cara, é melhor a gente contar com a nossa frota. E aí Péricles, nas palavras que lhe atribuiu Tucídides, salientava a dupla superioridade marítima e financeira de Atenas. A frota ateniense, nesse momento, contava com 300 trirremes, prontas para se lançarem ao mar. O tesouro, que era alimentado por diversas taxas e contribuições dos aliados, tinha um montante de 6.000 talentos. As forças terrestres eram compostas por 13.000 hoplitas, dos quais se acrescentavam mais 16.000 homens destinados à defesa do território e, além disso, 1.200 cavaleiros. Agora, do outro lado, os adversários possuíam uma incontestável superioridade quanto à infantaria, uma vez que os peloponeses dispunham de pelo menos 40.000 hoplitas. Em contrapartido, se Corinto possuía uma frota e se a cavalaria da Beócia tinha fama, os recursos financeiros destas polis eram magros, eram muito escassos. E aí, a frota ateniense, que era mais dominante na Grécia, partiu para a ofensiva, obtendo uma vitória importante em Lepanto. Só que em 430 a.C., porque vocês têm que imaginar que a cidade vai ficar superlotada, né? E não existe saneamento básico nessa época. E aí Tucídides relata que surge uma peste atingiu Atenas. A gente não sabe que doença é essa. A gente só sabe que a praga devastou a cidade, que estava densamente povoado, e a longo prazo foi uma causa significativa da derrota final de Atenas. Para vocês terem noção, a praga exterminou mais de 30.000 cidadãos, incluindo aí, né, marinheiros, soldados, inclusive Péricles e seus filhos. Então, aproximadamente de 1 a 2 terços da população ateniense acabou morrendo por conta dessa doença. Então, a força de trabalho ateniense foi drasticamente reduzida de forma correspondente, e para vocês terem noção do tanto que essa praga ela foi avassaladora, até os mercenários estrangeiros se recusaram a se alugar para a cidade que estava cheia de peste. O medo da peste era tão disseminado, era tão grande, que a invasão espartana da Ática foi abandonada porque havia o medo que as suas tropas tivessem o contato com essa peste e aí eles acabassem ficando doentes também. Após a morte de Péricles, os atenienses se voltaram um pouco contra a sua estratégia conservadora e defensiva, né, de fechar a cidade e deixar só a saída para o mar aberta, e aí eles foram para uma estratégia mais agressiva, de levar a guerra a Esparta e a seus aliados. Então, liderados militarmente por um novo general chamado Demóstenes, os atenienses conseguiram algum sucesso enquanto continuavam seus ataques navais no Peloponeso. Atenas estendeu suas atividades militares também para a Beócia e para a Etólia, reprimiu uma revolta dos mitilenos e começou a fortificar postos em torno do Peloponeso. E um desses postos ficava perto de Pilos, que é em uma pequena ilha chamada Esfactéria, onde o curso da Primeira Guerra favoreceu Atenas. O posto de Pilos atingiu Esparta, onde ela era mais fraca, que é a sua dependência dos ilotas, que cuidavam dos campos enquanto os seus cidadãos treinavam para poder se tornarem soldados. E são os ilotas que tornaram o sistema espartano possível. Mas agora o posto de Pilos começou a atrair fugitivos ilotas. Além disso, o medo de uma revolta geral de ilotas, encorajada pela presença ateniense próxima,
levou os espartanos à ação. E aí Demóstenes, no entanto, superou os espartanos na Batalha de Pilos, isso em 425 a.C., e prendeu um grupo de soldados espartanos na Esfactéria, enquanto justamente esperava que eles se rendessem. E aí, sob a liderança de um político ateniense, né, que vai ser o líder da democracia, Cleon, os atenienses capturaram 300 hoplitas espartanos. Desses hoplitas espartanos, estima-se que 120 deles eram esparciatas de fato. O resto da força seria ou composta por periecos, alguns ilotas, mas ali de forças peloponesas, 120 esparciatas. Então, 300 hoplitas espartanos foram capturados e feitos como reféns. E aí os reféns deram aos atenienses uma moeda de troca, né? Depois dessas batalhas, o general espartano Brásidas levantou um exército de aliados e ilotas e marchou por toda a Grécia até a colônia ateniense de Anfípolis, na Trácia, que controlava muitas minas de prata na proximidade, e essa prata era o que garantia parte do fundo de guerra ateniense. E aí, inclusive, né, a gente cita tanto Tucídides, o Tucídides também foi um general de guerra. Tucídides foi despachado com uma força que chegou tarde demais para impedir que Brásidas capturasse Anfípolis. E aí, por causa disso, e a gente tem que ter graças a Deus que isso aconteceu, porque senão provavelmente ele não teria escrito a história da Guerra do Peloponeso, Tucídides foi exilado, e aí, como resultado, teve conversa com os dois lados da guerra que o inspiraram a registrar, né, a sua história. Então, os espartanos e os atenienses concordaram em trocar reféns pelas cidades capturadas por Brásidas, e eles assinaram uma trégua. Essa trégua é chamada de a Paz de Nícias, também conhecida como a Paz dos 50 anos, e foi um tratado de paz assinado entre as cidades-estado grega de Atenas e Esparta por volta de 421 a.C., encerrando a primeira metade da Guerra do Peloponeso. As negociações foram iniciadas por Pleistoanax, que era o rei de Esparta, e pelo general ateniense Nícias, por isso que tem o nome de Paz de Nícias. E aí ambos decidiram devolver tudo que haviam conquistado durante a guerra, e os templos em toda a Grécia seriam abertos novamente aos adoradores de todas as cidades, incluindo o oráculo de Delfos, que recuperaria sua autonomia. Atenas poderia continuar coletando tributos das suas polis tributárias, dos quais recebia desde a época de Aristides, mas Atenas não poderia forçá-los a se tornarem aliados. Atenas também concordou em ajudar Esparta se os ilotas se rebelassem, e todos os aliados de Esparta concordaram em assinar a paz, com a exceção da Beócia, Corinto, Elis e Mégara, que é onde vai estar o problema. A Paz de Nícias, que era para durar 50 anos, durou só 6 anos, mais ou menos. No entanto, esse período de interstício de 6 anos foi uma época de constante escaramuça dentro e ao redor do Peloponeso. Então, enquanto os espartanos se abstinham de agir, alguns de seus aliados começaram a falar em fazer uma revolta, porque eles queriam o apoio de Esparta. E aí, essas cidades que falaram que se rebelariam encontraram apoio em Argos, que era uma poderosa polis dentro do Peloponeso e que permaneceu independente de Esparta. E aí, com o apoio dos atenienses, os argivos, né, os habitantes de Argos, conseguiram forjar uma coalização de polis democráticas dentro do Peloponeso. Aí obviamente que os espartanos vão ficar putaços com isso, né? As primeiras tentativas espartanas de separar a coalizão falharam, e a liderança do rei espartano foi questionada, né? E aí, encorajados, os argivos e seus aliados
com o apoio de uma pequena força ateniense sob o comando de Alcibíades, tá aí um personagem importante para nós, moveram-se para poder tomar a cidade de Tegea, que fica perto de Esparta. E aí a Batalha de Mantineia foi a maior batalha terrestre travada na Grécia durante a Guerra do Peloponeso. A maior batalha terrestre de todas, Batalha de Mantineia. Os espartanos, com seus vizinhos tegeanos, enfrentaram os exércitos combinados de Argos, Atenas, Mantineia e Arcádia. E aí na batalha a coalizão aliada obteve sucessos iniciais, mas não conseguiram capitalizá-los, o que permitiu às forças de elite espartanas derrotar as forças opostas. E aí o resultado foi uma vitória completa para os espartanos, que resgataram sua cidade na beira de uma derrota estratégica. E a aliança democrática foi rompida e a maioria dos membros foi reincorporada à Liga do Peloponeso. E aí, com a vitória em Mantineia, Esparta se recuperou da beira da derrota total e restabeleceu a sua hegemonia em todo o Peloponeso. E aí a gente vai para a segunda parte da guerra, que seria a expedição de Sicília, que vai de 415 a 413 a.C. Isso aí ocorre no 17º ano da guerra, que chega a Atenas a notícia de que um dos seus aliados distantes na Sicília estava sob o ataque de Siracusa. O povo de Siracusa era etnicamente dório, assim como os espartanos também eram. E aí, enquanto os atenienses e seus aliados na Sicília eram jônicos. Aí, para isso, vocês precisam ver lá a primeira aula, quando a gente está falando sobre migrações gregas. E aí os atenienses se sentiram obrigados a fazer o quê? Ajudar os seus aliados. Mas claro que não é por amor ao coração, do tipo assim, nós somos bonzinhos, então, né? Os atenienses eles não agiram apenas por altruísmo. Convocados por Alcibíades, que seria o líder da expedição, eles tiveram visões de conquistar toda a Sicília. Siracusa era a principal cidade da Sicília. E ela não era muito menor do que Atenas, não. A cidade considerável, uma cidade grande. E conquistar toda a Sicília teria trazido a Atenas uma imensa quantidade de recursos. Então, vê como houve um pensamento estratégico aí. E aí, nos estágios finais do preparativo para a partida para essa expedição, os Hermai, que são as estátuas religiosas de Atenas, foram mutiladas por pessoas desconhecidas e Alcibíades foi acusado de crimes religiosos. Aí que está o problema. Alcibíades exigiu que fosse imediatamente julgado, né, para que pudesse se defender antes da expedição. Os atenienses, por outro lado, permitiram que Alcibíades partisse na expedição sem ser julgado. E aí muitos acreditavam que seria uma melhor conspiração contra ele. E aí, depois de chegar a Sicília, Alcibíades foi chamado de volta a Atenas para poder ser julgado. E aí, ele temendo que ele fosse condenado injustamente, o que ele fez? Virou a casaca, saiu e desertou para Esparta. E aí, quem vai assumir o comando de tudo vai ser Nícias, que foi colocado no comando da missão. Então, após a sua deserção, Alcibíades afirmou aos espartanos que os atenienses planejavam usar a Sicília como trampolim para a conquista de toda a Itália e Cartago e usar os recursos e soldados dessas novas conquistas para poder conquistar todo o Peloponeso e se tornar a governante hegemônica de toda a Grécia. A força ateniense, nesse momento, consistia de aproximadamente 100 navios, 5.000 soldados de infantaria e soldados leves, e a cavalaria foi limitada a cerca de 30 cavalos, o que provou não ser páreo para a grande e altamente treinada cavalaria de Siracusa. Siracusa é conhecido por sua cavalaria. Então, ao desembarcar na Sicília, várias cidades aderiram imediatamente à causa ateniense. Então, em vez de atacar imediatamente e resolver o problema, Nícias procrastinou e a temporada da campanha de 415 terminou com Siracusa praticamente danificada, mas não destruída. E aí, com a aproximação do inverno, os atenienses foram então forçados a se retirar, dos seus aposentos e passaram o inverno reunindo aliados
e se preparando para poder destruir Siracusa. Só que vocês acham que Siracusa ia virar e falar assim, ah, então tá, nós vamos ficar aqui sentadinha, bonitinha, esperando vocês virem aqui destruir a gente. Óbvio que não, né? O atraso permitiu que os siracusanos mandassem buscar ajuda de Esparta, que enviou seu general Gílipo para Sicília com reforços. E ele assumiu o comando das tropas de Siracusa e em uma série de batalhas derrotou as forças atenienses, impedindo-os então de invadir a cidade e de destruir a cidade. Nícias então enviou uma mensagem a Atenas pedindo reforços. E aí Demóstenes foi escolhido e liderou a outra frota para Sicília, juntando as suas forças com as de Nícias, né? E aí mais batalhas se seguiram e novamente os siracusanos com os seus aliados derrotaram os atenienses. E aí Demóstenes defendeu uma retirada para Atenas, falou assim, olha, que tá difícil, a gente não tem condição de vencer não. Mas Nícias a princípio se recusou. E aí depois de outros contratempos, de outras batalhas que eles foram perdendo, Nícias virou e falou assim, não, beleza, eu concordo, acho que a gente precisa sair daqui. E aí, quando eles se prepararam para fazer uma retirada, ocorreu supostamente um mau presságio, vocês têm noção do peso religioso que tem ali, e aí aconteceu um eclipse lunar. Você sabe que o eclipse, geralmente, nessas religiões mais tradicionais, é visto como algo muito ruim, né? E isso atrasou a retirada dos atenienses. E o atraso foi caro, porque forçou os atenienses a uma batalha marítima no grande porto de Siracusa. Vocês têm noção, os atenienses foram totalmente derrotados. Nícias e Demóstenes marcharam com as suas forças restantes para o interior, né, visando encontrar aliados, e a cavalaria de Siracusa os derrotou impiedosamente e eventualmente matou ou escravizou todos aqueles que restaram da poderosa frota ateniense. E isso vai marcar a última parte da guerra, que vai de 413 a 404, porque os espartanos não se contentaram em simplesmente enviar ajuda para a Sicília. Eles também resolveram levar a guerra para os atenienses. E aí, seguindo o conselho de Alcibíades, olha que merda, né? Eles fortificaram Deceleia, perto de Atenas, e impediu que os atenienses fizessem uso de suas terras durante todo o ano. E a fortificação de Deceleia impediu o embarque de suprimentos por terra para Atenas, e aí forçou que todo o suprimento de alimentos, armas e tal, a serem trazidos por mar, o que tem um custo maior. Então, tipo, já que a gente não consegue transportar por terra, vai ser tudo por mar, só que é mais caro, né? E talvez o pior de tudo que aconteceu é que as minas de prata próximas foram totalmente destruídas. E aí, basicamente, os espartanos libertaram 20 mil escravos atenienses, foram libertados pelos hoplitas em Deceleia. E aí, com o tesouro e o fundo de emergência que os atenienses tinham, que era composto por mais 1.000 talentos, estava diminuindo, os atenienses foram forçados a fazer o quê? Exigir ainda mais tributos dos seus aliados súditos, né? Aumentando ainda mais as tensões e a ameaça de rebelião por todo o Império Ateniense. Então, após a derrota dos atenienses na Sicília, acreditava-se amplamente que o fim do Império Ateniense estava próximo, porque seu tesouro estava quase vazio, suas docas estavam esgotadas, muitos dos jovens atenienses ou morreram na guerra ou morreram da peste, né? Ou então estavam presos em terra estrangeira. Então, assim, no fundo, na real, resumindo tudo, tipo assim, os atenienses estavam, ó. E aí, após a destruição da expedição siciliana, os espartanos encorajaram a revolta dos aliados tributários de Atenas. E, de fato, grande parte da Jônia se revoltou contra Atenas. Os siracusanos enviaram frota ao Peloponeso e os persas, olha só o ódio que havia no coração dos persas. Os persas decidiram apoiar os espartanos com dinheiros e navios. E aí os atenienses conseguiram sobreviver por vários motivos. Primeiro, seus inimigos careciam de iniciativa. Corinto e Siracusa demoraram a trazer frotas para o Egeu.
E os outros aliados de Esparta também demoraram a fornecer tropas ou navios. E aí os estados jônicos que haviam se rebelado esperavam a proteção de Esparta. Como isso não ocorreu, muitos se voltaram então para o lado ateniense. E os persas que prometeram ajuda demoraram a fornecer os fundos e os navios prometidos, frustrando então os planos de batalha espartanos. No início da guerra, né, os atenienses, prudentemente, eles pensaram, cara, a gente vai precisar de uma reserva. Colocaram de lado algum dinheiro e 100 navios que deveriam ser usados como último recurso. Então, esses navios foram liberados e serviram agora como núcleo da frota ateniense durante o resto da guerra. E aí, por conta desses vários problemas que Atenas estava passando, ocorreu uma revolução oligárquica em Atenas, no qual um grupo de 400 homens assumiram o poder. E aí a paz com Esparta, por conta dessa revolução oligárquica, poderia ter sido possível. Mas aí a frota ateniense, que agora estava situada na ilha de Samos, se recusou a aceitar essa mudança de regime de regime político, do democrático para um oligárquico. E aí em 411, essa frota enfrentou os espartanos na batalha de Cime e a frota nomeou Alcebíades como seu líder e continuou a lutar em nome de Atenas. Porque Alcebíades viu que agora, o que ia acontecer por conta dessa mudança de regime político, que os atenienses iam lutar contra Atenas. Olha que loucura. E aí, a sua oposição, Alcebíades se opondo a essa revolução oligárquica, levou à restituição de um governo democrático em Atenas em 2 anos. Que Alcebíades, embora condenado como traidor, ainda tinha peso em Atenas. Então ele evitou que a frota ateniense atacasse Atenas e, em vez disso, ele ajudou a restaurar a democracia, né, por meio de pressões mais sutis. Ele também presidiu e persuadiu a frota ateniense a atacar os espartanos na Batalha de Císico em 410. E aí, na batalha, os atenienses obliteraram a frota espartana e conseguiu restabelecer a base financeira do Império Ateniense. Então, entre 410 e 406, Atenas obteve uma sequência contínua de vitórias e, por fim, recuperou grande parte do seu império. E tudo isso se devia, em grande parte, a Alcebíades. E aí, diante desse ressurgimento de Atenas, a partir de 408 a.C., Dário II decidiu continuar a guerra contra Atenas e dar mais apoio aos espartanos. E aí ele envia o seu filho, né, Ciro o Jovem, para a Ásia Menor, como sendo sátrapa da Lídia, da Frígia Maior, da Capadócia e comandante-geral das tropas persas. Lá, Ciro se aliou ao general espartano Lisandro e Ciro Jovem, mais tarde, inclusive, obteria também o apoio dos espartanos nos seus planos políticos e tal. Porque em Lisandro, Ciro encontrou um homem disposto a ajudá-lo a se tornar rei. Assim como Lisandro esperava que, com o apoio de Ciro, se tornar o governante absoluto de toda a Grécia, com a ajuda, né, que eu já disse, do príncipe persa. Assim, Ciro colocou todos os seus meios à disposição de Lisandro na guerra do Peloponeso. E aí, quando Ciro foi chamado de volta a Susa por seu pai moribundo Dário, que estava morrendo, ele deu a Lisandro as receitas de todas as suas cidades da Ásia Menor para poder patrocinar a sua luta contra Atenas. E aí, enfrentando fome, doença e um cerco prolongado pelos espartanos, Atenas se rende em 404 a.C. E seus aliados também se renderam. E a rendição despojou Atenas de suas muralhas, de sua frota e de todas as suas possessões ultramarinos. Corinto e Tebas exigiram que Atenas fosse destruída e todos os seus cidadãos escravizados. No entanto, os espartanos anunciaram sua recusa em destruir uma cidade que prestaram um bom serviço em uma época de maior perigo para a Grécia, né, que foi durante o período das guerras greco-persicas, e tomaram Atenas em seu próprio sistema. Então, Atenas deveria ter os mesmos amigos e inimigos que Esparta.
O efeito geral da guerra na Grécia foi propriamente dita substituir o Império Ateniense por um Império Espartano. E Esparta assumiu o Império Ateniense, ficou com todas as receitas de tributo para si, e os aliados de Esparta, que haviam feito os maiores sacrifícios pelo esforço de guerra de Esparta, ficaram chupando o dedo, né? Haver navios, não ganharam porra nenhuma. E aí, por um curto período de tempo, Atenas foi governada pelos 30 tiranos e a democracia foi suspensa. E, obviamente, que esse foi um regime reacionário estabelecido por Esparta. Mas, em 403 a.C., os oligarcas foram derrubados e a democracia foi restaurada por Trasíbulo. E com isso a gente consegue fechar a Guerra do Peloponeso. E aí a gente precisa fazer um resumo. E a gente viu que a Guerra do Peloponeso ela vai de 431 a 404, que foi uma guerra travada pela Liga de Delos, liderada por Atenas, contra a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. E os historiadores tradicionalmente dividem a guerra em 3 fases. Né? A primeira fase, a Guerra Arquidâmica, né? Que Esparta lançou diversas e repetidas invasões na Ática, enquanto Atenas aproveitou a sua supremacia naval para poder atacar a costa do Peloponeso e tentar suprimir sinais de agitação em seu império. Esse período da guerra foi encerrado em 421 a.C., com a assinatura da Paz de Nícias. Esse tratado, no entanto, foi logo prejudicado por novos combates no Peloponeso. E aí, em 415 a.C., Atenas despachou uma enorme força expedicionária para poder atacar Siracusa na Sicília. O ataque falhou desastrosamente, com a destruição de toda a frota ateniense, toda a força ateniense em 413. E isso marcou o início da fase final da guerra. Nessa fase, Esparta, agora recebendo o apoio do Império Aquemênida, apoiou rebeliões nos estados súditos de Atenas e no Mar Egeu, e na Jônia também, né, obviamente, minando o Império Ateniense e, por fim, privando a cidade da sua supremacia naval. A destruição da frota ateniense foi na Batalha de Egospótamo e efetivamente encerrou a guerra, e Atenas se rendeu no ano seguinte. Corinto e Tebas exigiram que Atenas fosse destruída, que todos os seus cidadãos fossem escravizados, mas Esparta se recusou a fazer isso. Então a Guerra do Peloponeso remodelou o mundo grego antigo no nível das relações internacionais. Atenas era a cidade-estado mais forte da Grécia antes do início da guerra e foi reduzida a um estado de submissão quase que total no final da guerra, enquanto Esparta se estabeleceu como a principal potência de toda a Grécia. E a Guerra do Peloponeso marca o declínio da história grega, que vai se encerrar com a dominação macedônica, que será a nossa próxima aula. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero trazer bastante informação para vocês, ajudarem nas resoluções de prova do vestibular e do Enem. Se tiverem qualquer dúvida, não hesitem em mandar um e-mail ou então deixar um direct no nosso Instagram. Que eu respondo, eu faço um vídeo respondendo as perguntas de vocês e as dúvidas de vocês, isso não é nenhum problema. E no mais, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima.